Caríssimos irmãos e irmãs, que a paz esteja com todos. O que é que nós temos de mais preocupante na nossa vida? Perder tempo. Talvez seja uma das preocupações maiores do ser humano desde que ele atinge a sua fase de adulto. Porque então ele começa a procurar o seu destino, começa a procurar como vencer na vida, começa a procurar o sucesso e esquece de que no dia a dia a perda de tempo ela não é apenas com a ociosidade. A perda de tempo vem quando nós deixamos de fazer aquilo que precisamos. E o que é aquilo que precisamos que tanto se fala? Aquilo que você necessita para reformar a sua ideia de evolução. Porque muitos nem ideia de evolução têm. Então, não perca tempo com situações que só vão fazer você atrasar a sua vida. Por exemplo, com uma opinião contrária. Quantas vezes você já perdeu tempo na vida com opiniões contrárias às suas? E você bateu o pé, você quis discutir, dizer que aquilo era o correto, que você deveria insistir no seu pensamento, de que aquilo realmente que você está dizendo é irrevogável. E isto leva ao quê? A uma discussão inútil. Porque muitas vezes o seu oponente não vai deixar barato, né? Como se costuma dizer. E você vai querer insistir nesta polêmica infindável que é a sua discussão de estar certo e o outro também vai estar certo. E o que é que resulta destas certezas mútuas? Os duelos verbais. Você vai duelar com tudo que você sabe e o outro vai duelar com tudo que ele tem também. Não é muito diferente dos duelos que aconteciam na Idade Média, onde cada um sacava lá uma pistola, não é, do duelo que era preparada para aquilo, para ver quem tinha razão até a morte. Então, enquanto isto, o tempo passa. Enquanto isto, você vai perdendo a sua calma, o seu foco. Você vai deixando de fazer exatamente o que você precisava fazer. E uma situação que nos acontece atualmente e que temos que colocar aqui para todos é que não sabemos, todos nós não sabemos se retornaremos a este planeta no futuro. Ou se esta é uma encarnação em que a própria espiritualidade está observando o nosso comportamento para ver o quanto nós adiantamos o que nós necessitamos. Do contrário, seremos fatalmente expurgados. Então, não perca tempo também com convenções daquilo que você deve estudar. Se você está numa doutrina, numa religião, estude a base da sua religião. Mas vá procurar por você mesmo o caminho que ele faz e que lhe deixa satisfeito. Porque muitas casas, ou diríamos assim, muitas convicções religiosas dizem, orientam o que você deve estudar como se fossem donos da sua alma, como se você fosse propriedade daquela convicção religiosa. Por exemplo, na nossa doutrina espírita, uma das premissas que nós temos é a liberdade de pensamento. Então, estude as obras de Kardec, de Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita. Estude
Saiba o que você está estudando. Grave o que você está estudando. Tenha o Evangelho à sua mão sempre que necessitar conforto para as suas dificuldades, mas vá em busca das suas descobertas. Não deixe que ninguém comande o seu pensamento. O livre pensamento é aquilo que o espírito precisa para se descobrir, para conhecer a própria verdade, aquilo que ele realmente é. Não se coloque num casulo e não terceirize aquilo que você precisa para a sua evolução. Então também, por que nós vamos ficar prestando atenção em críticas direcionadas? Quantas pessoas vão nos criticar ao longo da vida? Muitas, milhares, centenas. É claro, não devemos ser polêmicos, devemos tomar cuidado com as nossas opiniões. Muitas vezes são opiniões próprias que devemos guardar para nós. Mas não devemos ficar preocupados com críticas direcionadas. Você é isso, você é aquilo, você podia ou devia ter feito assim. E isto vai lhe deixando preocupado. Meu Deus, que tipo de pessoa sou eu? E muitas vezes não é nada disso. Por quê? Porque a ironia de determinadas pessoas, elas nos atingem com muita força. São pessoas que são irônicas, são pessoas sutis, não é? E que muitas vezes estão direcionadas até por algum espírito que está ali atrapalhando o pensamento dela contra você. Não temos que nos preocupar com descrença sistemática, porque a descrença, ela não pode nos atingir. Se você tem uma convicção, siga esta convicção, analise, reflita sobre ela. Não se preocupe com maledicências alheias. As maledicências alheias existem neste mundo e vão existir sempre, enquanto o planeta não for regenerado. Por quê? Porque muitos têm corações de fel. Nós temos toda a sorte de espíritos encarnados aqui neste planeta. Temos espíritos bons, temos espíritos não bons e temos espíritos odiosos, espíritos que querem prejudicar, que ainda estão primitivos no seu entendimento. Existem espíritos, como a própria espiritualidade nos coloca, que nunca nem ouviram falar de Jesus. Então, o mal para eles é o único caminho que eles ainda conhecem. E com isso, algumas pessoas vivem provocações constantes de todos os lados. Você sente que aquela pessoa é provocativa, não é? Tenha cuidado. Não vá se envolver em armadilhas que não são necessárias. Também não se envolva e desvie de pedras atiradas contra você, não é? Como nós dissemos, maledicências alheias, pedras que nos atiram, sempre vão existir. Graças a Deus que se alguém estiver jogando pedra em você, você vai estar alerta para desviar desses petardos, muitas vezes negativos, que vêm de outras pessoas para nos prejudicar. Com inveja. A inveja, ela existe e nos prejudica demais. Tem pessoas que têm inveja simplesmente por terem inveja, por não conseguirem aquilo que você já conseguiu. Por não conseguirem trilhar, ter a força de vontade, estudar, realizar aquilo que você realizou. Então esta pessoa vai desejar o que você tem e vai procurar, e isto é algo que temos que cuidar, ela vai procurar lhe atingir, ou seja, na sua família, nos bens que você ama, nas pessoas que você ama, que estão ao seu lado. Os invejosos são um problema, eles vão lá botar o dedo para tentar desestabilizar a sua vida, não é? E isso nós precisamos tomar muito, mas muito cuidado. Precisamos também pensar nas injustiças sofridas. Quantas injustiças nós temos ao longo da nossa vida? Quantas vezes você pensa assim, isso é injusto? Não é justo para comigo estar acontecendo. Não é justo esta pessoa estar dizendo isto para mim.
Mas nós esquecemos que muitas vezes estas palavras de injustiça estão vindo de pessoas que tiveram problemas com você em outra encarnação, não é? Um está devendo para o outro, os dois devem para si mesmo, foram companheiros de muitas situações ruins, então ela está ali do seu lado, injustiçando entre aspas. Lembre-se sempre que Deus está acima de tudo. Deus nos olha com amor, com o seu carinho de pai, colocando sempre para nós aquilo que nós precisamos. Então não precisamos nos preocupar. Também com bajulações, elogios, né? Por quê? Aquela pessoa que não está injustiçando você, de repente está lhe bajulando, está elogiando você até não poder mais. E você gosta desses elogios, aquilo é um remédio para o seu ouvido, para a sua vaidade, para o seu ego, e aí o tempo passa e você está ali perdendo tempo, querendo aplausos de plateias que nunca vão levar você a lugar nenhum. Porque os aplausos, eles antecedem às vezes as vaias, as injustiças, a um coração de fel, e aí você vai ficar entristecido. Mantenha-se sempre de uma maneira equilibrada. Não penda nem para um lado, não penda para o outro. Se alguém está ali elogiando você, perceba que o seu trabalho está sendo bem feito, e isso é o mais importante. O trabalho da causa a qual você se dedica. E isso é importante. Não coloque a vaidade em primeiro lugar, porque você pode se perder com a sua insensatez. Devemos ser sensatos, equilibrados, calmos, e devemos também procurar em não entrarmos nesta armadilha da insensatez daquele que está nos acusando. Existem pessoas que não têm sensibilidade. Existem pessoas que não têm bom senso. São espíritos, na verdade, que não têm bom senso. Então a gente precisa tomar cuidado com esses espíritos. Sempre estar alerta para você não ser pego, não é? Surpresa. Também não podemos pensar o seguinte: você tem a felicidade de poder dizer coisas boas para as pessoas. E essas situações de palavras que você distribui, porque você tem um coração que já atingiu um nível de fraternidade que lhe possibilita fazer isso. E tem pessoas que não querem escutar sobre isso, que não interessam, não se interessam, ainda não chegaram ao ponto de abrirem nem os olhos, nem os ouvidos, nem para aquilo que você escreve, nem para aquilo que você fala. São consideradas pela espiritualidade como glebas inúteis. Terra onde você pode plantar o que quiser, que não vai adiantar nada. E essas glebas inúteis, elas fazem você perder tempo. Porque você começa a pensar assim: mas o que eu estou fazendo de errado? Eu estou ensinando, não é? Eu sou uma pessoa que deseja que as pessoas aprendam aquilo que vai ser do conforto delas, da felicidade, mas elas viram as costas, elas não escutam, ou se escutam, nos 5 minutos seguintes, depois de que eu falei, elas voltam a ter os mesmos problemas de antes. É isto. Jesus já falava, não é? Na parábola do semeador, das glebas inúteis. Não vão aprender, vão precisar de dezenas, centenas de encarnações, porque ainda estão nas discussões rasteiras, nas discussões políticas, nas discussões da vaidade, nas discussões do corpo humano, quem tem o corpo mais bonito ou menos bonito. Estão ainda presos a discussões inúteis, estas glebas que não são fecundas. Nós temos que tomar cuidado com as identidades anônimas, aquelas que se escondem, não é? Que se escondem atrás dos outros, em lugares que você não sabe de onde vem aquela crítica,
Hoje poderíamos dizer assim, escondem-se atrás de uma tela de um notebook e ali escrevem coisas, dizem coisas sem mostrar a face. Nós temos que tomar cuidado com essas identidades anônimas, porque estão ali sempre prontas para as críticas contundentes, para as ofensas. E estas ofensas, elas vão para onde? Para lugar nenhum, elas voltam para a pessoa que está ofendendo. O ódio volta para o coração que tem fel. Ela não chega a lugar nenhum, porque 2 dias depois todo mundo já esqueceu aquilo que estava ali. Como se fosse um tratado de filosofia a respeito de fulano, de ciclano, de beltrana, ou enfim, todo aquele fel que é postado volta para o coração de quem postou. Não se esqueça disso, porque essas pessoas têm currículos inexistentes. Na espiritualidade, o currículo destas pessoas não existe. Elas vêm para o planeta, são inteligentes, são articulados, muito articulados, estão dentro das religiões, são pastores, são palestrantes, escrevem bem, estão em todos os lugares. E se você for procurar na própria Bíblia, para aqueles que procuram compreender o que acontece no mundo de hoje, está escrito, não é, que no final dos tempos até os escolhidos seriam confundidos. Por quê? São pessoas que falam muito bem, apontam o dedo para todos e sempre tem razão. Por mais que você coloque a sua opinião não é uma opinião que vai importar. A opinião daquele que está ali oferecendo aquele ódio, aquele fel, é ele que diz, ou é ela que diz, não é? Que a razão está ali do lado dela ou dele, enfim. São, como dizia Jesus, figueiras estéreis, dali não sai nada. Glebas infecundas, que terão que revolver a terra em outros planetas, que terão que trabalhar muito ainda os seus espíritos insensíveis. Queridos irmãos, é o que nós tínhamos para conversar hoje sobre Não Perca Tempo. Muito obrigado a todos.